A graça e paz, irmãos. Vamos tratar a lição 11 da nossa EBD, que tem por tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E como segundo o devocacional, o tema é A palavra é digna de confiança. Texto base, 1 Reis, capítulo 8, versículos de 54 ao 61. Me acompanhe nos versículos de 54 ao 57. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou, pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Amém. Irmãos, Deus tem falado com seu povo desde a fundação do mundo. Quando ele criou Eva e Adão, Deus falava face a face com Adão e Eva. E com a queda do ser humano não foi mais possível, falar face a face com Deus. E durante muitos anos Deus falava com o seu povo através dos profetas. Por final, Deus enviou o seu Filho para falar com todos da época dele sobre o reino de Deus. Hoje Deus fala com qualquer pessoa, independente de raça, cor, posição social, intelectual ou de posses financeiras. Deus não impõe barreiras, nem restrições para nenhuma pessoa. Todos têm acesso a Deus. Qualquer pessoa pode falar com Deus a hora que desejar e a hora que necessitar. Porém, sabemos que existe, irmão, uma forma mais viável de ouvir a voz de Deus e de retornar para Deus, que é através do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é exatamente, interagir entre Deus e o ser humano. Por quê? Porque o Espírito Santo foi uma promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele iria para o céu e não nos deixaria órfãos. Ele nos enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Como vimos aqui nos versículos citados, o rei Salomão estava orando a Deus e comentou em sua oração a importância desta comunicação com o Criador do céu e da terra. O compromisso que Deus tem com as suas palavras, que Ele se direciona a nós. Salomão se colocou de joelhos e com as mãos estendidas para o céu começou a falar, como vimos no verso 56, Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que deu repouso para o seu povo. Conforme tudo o que ele disse, nenhuma palavra caiu no chão, de todas as palavras que Deus falou através do profeta Moisés. Glória a Deus. Vejam, irmãos, que coisa importante. Salomão foi testemunha de como Deus zela pelo seu povo e como ele tem um compromisso com a palavra que ele fala para nós. Ele tem um respeito muito grande por aquele que ele direciona a sua palavra, irmão. Vejam só a expressão que Salomão usou. Nenhuma só palavra que saiu da sua boca caiu. Ou seja, nenhuma palavra que Deus falou direcionada ao seu povo não se cumpriu. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram à risca. Aleluia! Esse texto dá uma segurança, irmão, para aqueles que buscam ouvir a palavra de Deus e as revelações que Deus nos traz através do Espírito Santo. Irmãos, somos testemunhas de que quando Deus fala, Ele cumpre. Escutamos vários relatos, muitos testemunhos, glória a Deus.
E quando a gente deposita a nossa confiança em suas palavras, podemos ficar tranquilos que ele vai cumprir tudo aquilo que ele disser. Eita, Deus lindo! Tudo que ele disse se cumpriu. Aleluia! Então, queridos irmãos, vamos orar, sempre buscar falar com Deus, da mesma forma que o rei Salomão orou e falou com Deus. E ele descobriu que nenhuma palavra de Deus caíram no chão, mas todas se cumpriram. Então, temos a certeza de que quando nós ouvimos a palavra de Deus, tudo será confirmado. Temos em nossa mão, irmão, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Devemos falar com Deus em oração e ouvir a voz do Espírito Santo e confiar em suas palavras. Amém, irmãos? Concluo aqui o meu devocional. Que Deus nos abençoe e fiquem na paz.